Sendo muito sincero aqui com vocês, a pior coisa que tem é você fazer negócios ou fazer acordo com uma pessoa mau caráter, sem compromisso. Eu tenho vivido isso nesses últimos meses. Por que eu estou dizendo isso no início dessa lição? Porque nessa lição aqui, nós vamos aprender um pouco sobre como deve ser o comportamento do crente, como deve se comportar o cristão em uma sociedade imoral, sem Deus, sem compromisso, e os crentes precisam fazer a diferença. Estaremos hoje estudando a lição de número 12 da Sala dos Jovens, onde nós vamos falar sobre a perseverança na doutrina de Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o irmão Edival Filho, estou como professor há mais de 8 anos na Escola Bíblica Dominical, crescendo, aprendendo junto com os nossos alunos e os nossos professores, da nossa equipe de professor ali da Escola Bíblica Dominical, a qual eu mando um grande abraço para todos eles. E aproveitando essa oportunidade, eu quero mandar um abraço aos irmãos e irmãs que têm acompanhado os nossos vídeos, que têm chegado aqui. Tem chegado pessoas aqui de Belém do Pará, tem chegado pessoas aqui da Paraíba, de Fortaleza, e eu fico muito feliz, muito grato. Eu vou colocar depois na tela aí para vocês os comentários dos irmãos, para que eles... Eu quero agradecer a todos vocês pelo feedback, pelo comentário, tá bom? Tamo junto e vamos para a nossa lição de número 12 aqui da nossa EBD, Escola Bíblica na Sala dos Jovens. Estaremos estudando hoje esta lição de número 12, como eu havia falado, perseverando na doutrina de Cristo. O texto principal está lá em Tito, capítulo 2, versículo 10. Tito, capítulo 2, versículo 10. Que nos diz o seguinte, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Depois eu te indico, no final dessa aula, já deixa anotado aí para você ler todo o capítulo 2 de Tito, e ali tem instruções importantes para quem é funcionário, para quem é jovem, para quem é adulto. Ali tem várias instruções para o servo de Deus, para que ele possa saber como se comportar em meio a uma sociedade, principalmente nos dias atuais. Mas depois dessa lição, você vai lá e dá uma conferida no capítulo 2 de Tito. Resumo da lição diz o seguinte: para herdar a salvação, o crente precisa perseverar na doutrina de Cristo. O crente precisa perseverar na doutrina de Cristo até o fim. Texto bíblico em sala. 2 João, capítulo 1, Só tem um capítulo, do versículo 1 ao 9, que nos diz assim, o ancião ou o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus e Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo tem tanto o Pai como o Filho. Então, queridos, estaremos estudando essa lição de número 12 na Sala dos Jovens, e eu já quero te convidar aí, antes da gente chegar na lição,
A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E se esse conteúdo é interessante para você, já te convido a se inscrever no canal. Não esquece, eu tenho notado que muitos irmãos acompanham, assistem, mas esquece de fazer a inscrição. Então acredito que é desse lado aqui. Não, é desse lado. É, desse ladinho aqui, eu acho que é desse lado. Se não for desse, é desse, mas você vai ver. Tem um nome inscrever-se, você vai clicar nesse botãozinho e vai aparecer um sininho. Você aperta a opção todas. Por que isso? Porque sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado pela plataforma. Às vezes acontece de a própria plataforma não notificar, mesmo você sendo inscrito e ativar notificações. Mas é sempre importante você fazer esse passo para que sempre você possa ser notificado dos nossos vídeos. E você que já é inscrito, te convido a deixar o teu joinha, porque isso é muito importante para que o YouTube sugira esse vídeo para mais pessoas, assim como você, que deseja crescer no conhecimento, na graça da palavra de Deus, se desenvolver como cristão, como professor. Tem até professores aqui que eu fico muito honrado de ter professores aqui acompanhando os nossos vídeos. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu feedback, tá bom? Enquanto você faz isso, eu vou tomar um cafezinho aqui. Deixa o teu like e vai se inscrevendo aí enquanto eu tomo um cafezinho aqui, tá bom? Pronto. Fez a sua inscrição, deixou o teu like? Vamos para nossa lição de hoje. Na introdução, ele nos diz o seguinte: na lição deste domingo, estudaremos a respeito da doutrina de Jesus Cristo. Ela é a base que sustenta a igreja e toda a doutrina cristã. Veremos alguns dos principais ensinos de Jesus e a necessidade do crente olhar para si mesmo. A necessidade do crente olhar para si mesmo. Vivendo assim em constante vigilância e oração. Queridos, aqui na introdução a gente já começa a perceber que nós precisamos olhar para nós mesmos. Comportamento é um comportamento pessoal. Eu preciso fazer a diferença. Jesus já nos deu as instruções, está escrito na sua palavra o que nós devemos fazer, como devemos nos comportar. Duas opções aqui que já na introdução é falado: vigilância e oração. Sempre é dito, né, nos textos bíblicos, vigiai e orai, vigiai e orai. Porque isso é um comportamento particular, é pessoal. Eu não posso vigiar por você, você não pode vigiar por mim. Eu posso até interceder por você. Agora, a minha vida de oração, eu não posso terceirizar para você. Eu não posso depender de você, das suas orações. Não. Felizmente, acontece muitos casos por aí de pessoas terceirizar, né? Entregar nas mãos de outras pessoas a oração. Se você não tiver fé, eu tenho fé por você. Às vezes acontece essas situações, mas a gente percebe aqui já na introdução que é um comportamento pessoal, individual. Eu preciso olhar para mim mesmo, fazer uma análise, fazer uma reflexão, como é que eu estou, como está meu comportamento diante da sociedade. Qual é o exemplo que eu tenho dado? Será que eu tenho sido referência? Será que eu tenho vigiado? Será que eu tenho buscado ter uma vida de oração? Então, já na introdução, a gente já recebe aí essa, vamos dizer, essa repreensão, né? Que é fundamental e é importante para a nossa caminhada. O ponto 1, tópico 1, ele vai nos falar: diante de um mundo imoral, a moralidade cristã. Ponto 1. Precisamos compreender o significado de ética e moral. O termo moral vem do vocábulo latino mos, do adjetivo moralis, e significa costume ou uso. A palavra ética vem do grego ética, de étios, cujo sentido é aquilo que se relaciona com o caráter. A ética trata mais do aspecto teórico e estuda a respeito do que é certo, enquanto a moral lida com a prática do que é certo e bom. A ética e a moralidade cristã são determinadas pela moral do próprio Deus, que, à semelhança dele, são imutáveis. A moralidade cristã diz respeito ao comportamento de acordo com as Escrituras. Então tá aí, ó. A moralidade cristã diz respeito ao comportamento de acordo com as Escrituras. Então, para mim me comportar como as Escrituras, eu preciso conhecer as Escrituras. E para mim conhecer as Escrituras, repito aqui, quem acompanha os meus vídeos
sempre vai ver eu falando isso, sempre vai assistir eu falando isso. Eu preciso ler as Escrituras. Inclusive, antes de eu gravar esse vídeo, eu estava fazendo a minha leitura diária da Bíblia e eu estava vendo a história de Sansão, sobre o comportamento de Sansão, né? Como Sansão teve decisões, atitudes erradas e isso ocasionou problemas para ele, para quem estava próximo dele, seus familiares, enfim. Então, para mim conhecer as Escrituras, eu preciso ler. E quando eu leio as Escrituras, eu vejo histórias assim como a de Sansão, e eu aprendo com esses erros, porque o verdadeiro sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, né? Às vezes acontece, na maioria das vezes, a gente aprende com os nossos próprios erros, e isso acarreta, né, problemas, sofrimento, dores, aí a gente aprende. Infelizmente, tem pessoas que mesmo com os próprios erros ainda não aprendem, mas o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Então a Bíblia, quando eu leio ela está repleta de exemplos de pessoas que falharam, de pessoas que fracassaram, para mim não cometer os mesmos erros. Assim também como está exemplo de pessoas que venceram, que cresceram, que desenvolveram, que foram vitoriosas na sua caminhada. Assim também são exemplos que eu devo seguir. Então, para que eu possa conhecer a Bíblia, eu preciso ler a palavra do Senhor. O ponto 2, um mundo imoral. Jesus afirmou que os homens amaram mais as trevas do que a luz. João 3,19. João afirma o seguinte: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O apóstolo parece generalizar, mas isso se dá porque ele quer indicar a gravidade e a seriedade do tema. Quando ele fala, né, que o mundo jaz no maligno, dá a entender que todo ser humano, né, mas ele está dando ali a seriedade do tema. E o sistema mundano, ele tem a influência maligna. O sistema do mundo, ele tem a influência maligna, a influência do mal, a influência do diabo, né? Então é sobre isso que ele está nos dizendo. Aí ele diz aqui no finalzinho, ó: há uma cabeça da malignidade e do mundo maligno, e ele tem um controle tão grande aqui que é chamado de o Deus deste século. Aí ele vai destacar aqui, ó: esse sistema maligno é contrário a Deus, à sua palavra e ao seu povo. Ele não segue os princípios morais divinos, portanto, é um mundo imoral. Esse destaque aqui para nós, ó. Esse sistema maligno é contrário a Deus, à sua palavra e ao seu povo. Ele não segue os princípios morais divinos, portanto, é um mundo imoral. É o mundo que nós estamos vivendo, né? Onde o sistema maligno, vamos dizer assim, que opera, que influencia, aonde parece que o certo é errado, o errado é certo. E muitas pessoas sofrem por querer ser honestas, por querer fazer as coisas corretas. Parece que o correto é você enganar as pessoas, o correto é você mentir, o correto é você defraudar, o correto é você se comprometer com uma coisa e não cumprir com aquilo que você se comprometeu. Parece que o correto é isso. Parece que esse tipo de pessoas se dão bem, mas a gente vê que o resultado final, infelizmente, é desastre. A Bíblia vai falar que aquilo que o homem planta, o homem vai colher. Então, nós devemos ter muito cuidado com isso, né? O terceiro ponto, o cristão diante de um mundo imoral. João afirma que muitos enganadores entraram no mundo com a principal característica de que não confessam que Jesus Cristo veio em carne. É neste mesmo mundo que os nascidos de Deus estão e são desafiados a vencerem. Diante de tão grande desafio, qual deve ser a postura do cristão em um mundo imoral? Foi a pergunta que eu fiz, né, no início do vídeo. O próprio João, em sua segunda carta, oferece a resposta a essa questão. Ele afirma que o crente não pode retroceder para que não perca o galardão e não prevaricar, que é o mesmo que não ultrapassar os limites estabelecidos pela doutrina. O crente, portanto, ao invés de voltar atrás ou ir além do que as Escrituras estabeleceram, deve perseverar na verdadeira doutrina. Perseverar na verdadeira doutrina.
com vistas à manutenção da comunhão com Deus e assim poder enfrentar e vencer um mundo imoral resistindo pela palavra. Então, quando eu tenho comunhão com Deus, quando eu persevero na minha comunhão com Deus, minha busca por conhecer a palavra do Senhor, eu me fortaleço, eu me alimento da palavra e assim eu resisto esse mundo perverso, esse mundo pecaminoso, esse sistema maligno que influencia muitas pessoas. Então, essa é a importância, né, da nossa conduta diante dessa sociedade. Ele nos diz aqui, ó, pense, qual deve ser a postura do crente diante de um mundo imoral? Ele deve perseverar na verdade da palavra de Deus. Glória a Jesus. Quem gosta de café, dá um glória a Deus aí, crente. Eu gosto muito de café. Vamos aqui para o tópico 2. Andando segundo os mandamentos de Jesus. Ponto 1. Os mandamentos de Jesus. O Sermão do Monte, lá em Mateus 5,7, é a mais importante mensagem pregada e ensinada por Jesus. Extenso, profundo e cativante. Esse sermão tem sido considerado uma expressão ampliada e aplicada da lei de Deus entregue a Moisés. A conclusão desse sermão oferece um resumo e uma recapitulação dos princípios do reino de Deus expostos por Jesus, podendo assim representar a expressão fiel dos mandamentos de Jesus. Eles estão assim dispostos, relacionamentos interpessoais. Como é que está o Sermão do Monte? Está assim, ó. Relacionamentos interpessoais saudáveis. Relacionamento saudável com Deus. O caminho da salvação e o da perdição. Alerta sobre os falsos profetas e a seriedade do reino demonstrada na forma com que se dará o dia do acerto das contas. Entendeu? Então você, meu amigo professor, destaque nesse ponto aí em relação a os relacionamentos interpessoais que precisam ser saudáveis. Traga exemplos aí. Exemplos de relacionamentos saudáveis. Relacionamento saudável com Deus. Como deve ser um relacionamento saudável com Deus. O caminho da salvação. Enfim, traga esses pontos aí na sua sala de aula. Já é uma dica aí, você abordar um pouco mais esse ponto 1 do tópico 2. Perfeito? Portanto, aí estão os pontos pelos quais os mandamentos de Jesus são identificados e podem ser bem compreendidos. Subtópico 2, mandamentos santificadores. Jesus foi mestre por excelência, ao ponto de até os servidores dos fariseus reconhecerem a sua sabedoria. Jesus ensinou por palavras, por meio dos sinais que operou na presença dos discípulos, ensinando princípios eternos, e até ao orar, o mestre compartilhou ensinamentos, como se vê na chamada oração sacerdotal, lá em João 17, né? Jesus pediu ao Pai para que os discípulos fossem santificados na palavra. Santificados na palavra. Sem palavra, irmão. Oh, meu Deus. Tem que ter a palavra. Na lição 12 dos adultos, vou até deixar aqui no card, aqui, em algum lugar dessa tela. A gente, quando está gravando, a gente fica perdido qual é o lado que tá os elementos aqui da plataforma. Mas, enfim, vou deixar aqui no card. Depois, no final dessa lição, você vai lá assistir lá a aula de número 12 dos adultos. A gente vai falar sobre a pregação no culto, né? Que é importante a palavra de Deus ser pregada. Uma pregação cristocêntrica, uma pregação bíblica. Sem palavra, irmão. Um culto sem palavra não é culto. Porque a palavra, a pregação já é um elemento do culto. Então, se você vê por aí algum culto, né? Teoricamente, porque se não tem pregação, não é culto. Não é culto sem pregação. Com raríssimas exceções, irmãos. Quando tem os outros elementos, mas sempre na liturgia não ter palavra, então não é culto. Beleza? Então é importante a palavra, pregação, ensinamento. Isso que você está fazendo aqui, eu já quero te parabenizar já nesse ponto, porque
eu tenho notado, a gente consegue ter acesso, né, às pessoas que vão assistindo nossos vídeos, até que ponto elas estão assistindo, e graças a Deus eu tenho notado que uma boa parte dos irmãos que acompanham nossos vídeos tem assistido até o final do vídeo. Isso é muito bom. Então eu quero te parabenizar pelo fato de você estar aqui dedicado, aprendendo, tentando buscar mais conhecimento. Você que é professor, para poder levar lá para a sua sala de aula, ou você mesmo que é aluno, mas que deseja crescer, desenvolver, aprender cada vez mais. Então, parabéns, eu fico muito grato por você estar aqui com a gente até um certo ponto e algumas pessoas até o final do vídeo. Muito obrigado mesmo. Isso é uma honra para mim. Aí ele diz mais, pois ela é a verdade. A referência à palavra de Deus tem relação direta com a verdade eterna da doutrina que Jesus ensinou. E em toda esta oração é possível identificar os aspectos fundamentais destes seus mandamentos. O verdadeiro conhecimento de Deus e a glorificação do Filho, a preservação do crente pela palavra da verdade e o compromisso dele diante de uma sociedade imoral. Portanto, o mandamento de Jesus preservam o crente em um mundo mau e capacita-o a viver os propósitos divinos. Olha a palavra novamente. Quando eu me comprometo com a palavra de Deus, quando eu me alimento da palavra de Deus, quando eu estudo a palavra de Deus, quando eu medito na palavra de Deus, porque são coisas diferentes, você sabia disso? Alimentar-se da palavra de Deus é uma coisa, meditar na palavra de Deus é outra coisa, estudar a palavra de Deus é outra coisa, mas que tudo isso gera um crescimento para a nossa vida. Ler a palavra de Deus é outra coisa, porque ler eu posso ler, qualquer coisa eu posso ler. Agora, eu meditar é outra coisa. Estudar, porque eu posso escolher um livro específico e estudar aquele livro, ou seja, eu vou estar lendo aquele livro, mas eu vou estar estudando aquele livro. E meditar já é outra coisa diferente. Meditar é, mesmo depois de eu ter terminado aquele momento aqui que eu li, eu ficar ali durante todo o meu dia, no meu trabalho, na escola, onde quer que eu esteja, eu ficar meditando, lembrando daquele versículo, daqueles 1 ou 2 versículos e ficar meditando durante todo o dia, lembrando. Isso é meditar na palavra de Deus. Depois eu posso até fazer um vídeo sobre isso. Deixa aqui nos comentários se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso. Terceiro ponto, os benefícios dos mandamentos de Jesus. Jesus afirmou que aqueles que fazem o que ele ordena são seus amigos. João 15,14. Diante do desafio colocado ao colegiado apostólico, Pedro perguntou a Jesus qual seria o ganho deles por deixarem tudo para segui-lo. Ao que Jesus respondeu, 100 vezes tanto, já neste tempo, e ainda acrescentou que no século vindouro a vida eterna, que é o que mais importa, né? Sendo assim, o crente que ouve e cumpre os mandamentos de Jesus tem a garantia de bênçãos nesta vida e na eternidade. O crente que cumpre os mandamentos de Deus recebe bênçãos incontáveis. Vamos destacar isso aqui. Vamos ver se esse marca-texto vai me ajudar agora, porque estava só dando problema ali. O crente que cumpre os mandamentos de Deus recebe bênçãos incontáveis. Quer ser abençoado, meu irmão? Cumpre os mandamentos de Deus. Cumpre os mandamentos do Senhor. Aí ele vai dizer aqui, ó, como exemplo, não é enganado pelas falsas doutrinas e nem pelo espírito do anticristo. Este crente, ele está pronto para perseverar até o fim. Não perde o galardão que recebeu do Senhor e mantém a comunhão com o Pai e com o Filho. Vamos destacar isso aqui também. É bom a gente sempre pontuar que ele não é enganado pelas falsas doutrinas. Irmão, como tem pessoas aí sendo enganadas por doutrinas que a gente fica, meu Deus do céu. Como eu já falei em vídeos anteriores, eu consumo muito conteúdo do YouTube para me aprender, até para me ver. Eu falei isso na sala dos jovens domingo passado, na lição passada. E eu consumo muitos vídeos para me aprender e para me saber o que está acontecendo por aí afora nas igrejas. E como a gente fica assim, meu Deus, o que está acontecendo com a igreja brasileira? Às vezes a gente sorri, realmente é engraçado, mas na essência é lamentável, porque a gente vê que isso é um resultado de uma igreja
que não tem palavra, que não tem doutrina, que não tem estudo bíblico, que não tem escola bíblica. Então cria aí várias coisas para poder preencher ali aquele momento que não é um culto, né? Felizmente, a gente viu na aula passada o que é um culto, quais são os elementos do culto. Então, quando eu resolvo jogar bola dentro da igreja para dizer que é um culto, não é um culto. Andar de skate em cima do altar, não é um culto. Jogar capoeira, nada contra essas coisas, irmãos. Nada contra. Eu também jogo bola. Na verdade, tá com muito tempo que eu não jogo, mas sempre gostei de jogar bola. Só não fui muito fã de skate porque não é o meu estilo, mas não tenho nada contra. Agora, dentro da igreja, irmãos, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Dançar capoeira dentro da igreja para dizer que é culto. O que é isso, irmão? Então, tudo isso a gente tem visto nas igrejas no Brasil, irmão. E isso é lamentável. Por quê? Porque não tem doutrina. E fica criando outros artifícios para tentar segurar as pessoas. Irmão, estava até conversando com um amigo esses dias. O que segura uma pessoa na igreja é a palavra. Quando a palavra é pregada, quando a palavra é ensinada. Olha a história do pasto. As ovelhas têm pasto ali para se alimentar. Não tem por qual motivo aquela ovelha sair daquele pasto. Então, se tem palavra, se tem mensagem, se tem Bíblia, a igreja é saudável, o povo é saudável. Eu não preciso ficar criando outras artimanhas para poder segurar aquele povo. Então, muito interessante isso. E para piorar a situação, quando essa igreja não tem a doutrina bíblica, as pessoas são enganadas por qualquer evento de doutrina. Pode observar. Se não tem doutrina naquela igreja, se não tem ensinamento, se não tem palavra naquela igreja, as pessoas daquela igreja, elas são levadas por qualquer coisa, por qualquer vento, elas ficam com dúvidas, elas ficam engodadas com aquilo que ouviu de fulano, de cicrano, de beltrano. Ela não tem firmeza na sua fé. Por quê? Porque não tem doutrina, não é pregado para ela, não é ensinado para ela. Então, é lamentável, né? Ponto 3, tópico 3, olhando por nós mesmos, olhando por nós mesmos. Mas antes eu quero te pedir mais uma vez, irmãos, isso é muito importante. Às vezes tem irmãos que esquecem de deixar o teu joinha. Deixa o teu joinha aqui, ajuda a gente aí a alcançar mais vidas. Tem mais pessoas precisando ouvir esse estudo, esse ensinamento. Então, nos ajuda aí deixando o teu like. Se possível, compartilha esse vídeo para a tua igreja, para os teus irmãos da igreja, para os teus familiares, os grupos do WhatsApp. Compartilha aí, nos ajuda a chegar em mais vidas, assim como nós estamos chegando lá em Belém do Pará. Se não me falha a memória, o nome do irmão é o irmão Hermerson, é até professor dos jovens. Quero mandar um abraço aí para o irmão Hermerson, que é lá de Belém do Pará, e entre outros que nos acompanha. Então, se você puder nos ajudar compartilhando esse vídeo, ajuda também, porque isso vai ser muito importante para que a plataforma possa sugerir o nosso conteúdo para mais pessoas, tá bom? Olhando por nós. Ponto 1. Olhai por vós mesmos. A expressão usada por João, olhai por vós mesmos, em 2 João 8, é praticamente uma repetição das palavras de Jesus aos seus discípulos em Marcos 13, no qual há advertências em pontos específicos, como o cuidado com o engano doutrinário e a atenção e vigilância. Em Mateus 26:41, estão registradas as palavras de Jesus para que Pedro, Tiago e João vigiassem e orassem, como uma clara advertência sobre as terríveis consequências que o pecado poderia lhe causar. Vigilância e oração são duas práticas vitais ao crente que deseja vencer. Oh, meu Deus, olha isso aqui. Vamos marcar isso aqui. Vamos marcar. A gente não pode deixar de ler sem sublinhar, sem marcar, porque é muito importante. Ó. O crente que deseja vencer a si mesmo, o pecado, o mundo e o diabo. Como é que eu faço para me vencer a mim mesmo, os meus desejos, minha carne, a minha natureza pecaminosa, vencer o pecado, vencer o mundo e vencer o diabo, que são os nossos inimigos. Né? O que é que eu preciso fazer? Vigilância e oração. É preciso vigiar e orar para que eu possa vencer a mim mesmo. Nós somos pecadores, irmãos. Nossa natureza é a natureza voltada ao pecado, os desejos carnais. Se eu não estiver vigilante, se eu não estiver alimentado pela palavra, se eu não estiver em oração, irmão, o negócio é sério. O negócio é sério, porque nós somos tendenciosos ao erro. A nossa natureza se esquiva para o erro. Não, na verdade não é se esquiva, ela vai ao erro, né? Porque se esquivar é se afastar, né?
mas ela vai ao erro, ela busca o erro. Então, se a gente tiver concentrado, focado, vigilante, em oração, nosso espírito vai estar aí conectado com o Espírito de Deus e a gente vai conseguir vencer esses adversários, né? E muitas vezes, acho interessante até abordar isso, muitas vezes a gente coloca muita culpa no diabo, né? No inimigo da nossa alma. Porém, existem situações que nós mesmos, porque o nosso principal inimigo é a nossa carne. Claro que o diabo é o nosso adversário, que anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Isso é verdade, não tem como esconder. Mas muitas vezes nós mesmos, nossas falhas, nossos erros, que nós mesmos, que eu mesmo preciso me consertar. Então, isso é muito importante a gente pontuar também. Cuidados pessoais, ponto 2. Paulo advertiu ao jovem pastor Timóteo para que ele redobrasse a atenção no cuidado próprio, evitando assim a própria perdição enquanto trabalhava em salvar os outros. Paulo aconselhou Timóteo ao exercício pessoal da piedade, ou seja, boas práticas espirituais e o cuidado da doutrina. Em um mundo imoral e perigoso, o crente deve ter os cuidados acima expostos, além de outros, especialmente no que se refere à escolha das companhias e da natureza das conversas pessoais, pois como afirma o apóstolo Paulo, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Portanto, intencionalmente, dedique-se às boas práticas e às boas companhias, e sob o poder do Espírito Santo, vença o mundo. Então, as boas companhias, teve lições passadas aqui que eu falei que nós devemos buscar estar perto de pessoas que oram, que lê a palavra, nos reunir, ter comunhão com pessoas assim, que se dedicam na presença de Deus, que buscam o Senhor. Mesmo nós fazendo isso, irmãos, muitas vezes a gente ainda falha, a gente ainda erra, e somos seres humanos, isso não tem como discutir. Mas é importante a gente estar próximo de pessoas assim, que a gente tenha cuidado de... Salmo 1, né? Bem-aventurado é o varão que não anda, que não se assenta, que não se detém junto aos pecadores. Enfim, então a gente precisa ter esse comportamento, ter muito cuidado com isso. Não significa dizer que eu vou abandonar as pessoas que não professam a fé que eu professo. Não é isso que ele quer dizer. Mas a gente precisa ter o cuidado de ser seletivo nas nossas amizades, principalmente jovem. Cuidado, jovem. Vigia, crente. E já seguindo aqui para o final, terceiro ponto, vencendo o mundo. Essa lição aqui a gente demorou um pouquinho mais, porque a lição está muito boa, né? Já estamos aí com basicamente 33, 34 minutos. Mas é benção, é benção. Eu espero que você tenha chegado até o final. Se você que chegou até o final, vamos fazer um teste aí. A gente está só começando, estamos iniciando agora o canal, estamos com poucos inscritos, mas eu vou fazer um teste, eu vou me colocar à prova. Será que você tem alguém que chegou até o final? Se chegou, digita aqui para mim no final. Perseverando na doutrina de Jesus. Vai, para me conhecer quem é que está chegando até o final do vídeo. Digita aí embaixo. Perseverando na doutrina de Jesus. Beleza? Terceiro ponto. Vencendo o mundo. Depois de discorrer sobre a urgente e permanente necessidade de vigilância e oração, além dos cuidados pessoais que o crente deve ter, aqui se apresenta a forma pela qual ele pode enfrentar e vencer o mundo, efetivamente. Destaca-se a necessidade de conhecer os desafios impostos por esse tempo, além de uma vida dedicada ao preparo espiritual, bíblico e intelectual. É uma dedicação pessoal, irmão. Uma vida dedicada ao preparo espiritual, bíblico e intelectual. Uma dedicação pessoal. Como eu falei anteriormente, eu não posso terceirizar para você a minha vida espiritual. Eu não posso terceirizar para você a minha vida de oração. Eu não posso terceirizar para você a minha fé. Eu não posso terceirizar para você a minha leitura bíblica. Não. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que me dedicar a fazer isso. Então, é pessoal. Espero que eu possa estar contribuindo aqui para você, para dar esse start, esse despertar, para que a gente possa se despertar, para dedicar a nossa vida a orar, a vigiar, ler a palavra, meditar na palavra, amar a palavra, buscar a palavra. Com vistas a responder adequadamente às indicações mais comuns na atualidade,
Considere as palavras de Charles Conson e Nancy Pearson. Não sei se é assim, mas vamos falar dessa forma, a pronúncia. Na obra O Cristão na Cultura de Hoje, eles afirmam que, depois de considerar a realidade do mundo em nossos dias, o cristão deve abraçar a verdade de Deus, entendendo a ordem física e moral que ele criou, defendendo amorosamente essa verdade diante de seus vizinhos e tendo a coragem de demonstrá-la em os caminhos da vida. Portanto, vigiem, orem e cuidem da sua vida espiritual, pois assim poderás enfrentar e vencer este mundo imoral, mantendo-se firme na verdadeira e pura doutrina da palavra de Deus. Oh, glória! Pense de que forma o olhar por si mesmo contribui no enfrentamento e na vitória contra este mundo imoral. O cuidado pessoal envolve vigilância, oração e práticas piedosas, que juntas dos mandamentos de Jesus somam força e condições para que o crente vença o mundo. E conclusão, diz o seguinte: aprendemos que o mundo se encontra perdido na imoralidade, contrariando os padrões divinos, expostos e ensinados nas Escrituras. É neste mundo, nessas condições, que o crente é desafiado a se manter fiel a Deus, enfrentando e vencendo as propostas e os enganos desse sistema contrário aos princípios divinos. Esta lição reafirma a necessidade de o crente olhar para si mesmo, isto é, estar vigilante em oração, conforme advertido pelo próprio Jesus. Pois somente assim é que o mundo poderá ser vencido. E estaremos estudando na próxima lição, que eu já te convido a estar aqui conosco, lição de número 13. A igreja não sobrevive sem doutrina. Louvado seja Deus. Que maravilha, né? Muito obrigado por você ter chegado até o final. Você que ainda não assistiu ainda as novas revistas, eu vou deixar aqui para você a revista dos jovens do segundo trimestre de 2024 e a revista dos adultos. Vai lá, acompanha, assiste e seja edificado para a glória de Deus. Se inscreve no canal e ativa todas as notificações para não perder nenhum conteúdo. E vem crescer com a gente. Deus abençoe e até o próximo vídeo.